Bem, Lid, sou Matheus, pareço um pouco mais, mas tenho meus 25 anos. Sou formado em Economia do INSPER e desde então eu venho me propondo a discutir um pouco de cidades, como tornar as cidades mais convidativas, como fazer que elas funcionem melhor. E, infelizmente, isso é uma coisa que a gente acaba não discutindo muito no debate público, apesar de a gente ver a consequência no nosso dia a dia, né? Então, fiz minha extensão em urbanismo pelo CIREX, da Universidade de Harvard, e desde então venho publicando artigos, participando do debate público. Ano passado fui candidato a vereador pelo Partido Novo, defendendo essas pautas, e espero poder falar com vocês sobre isso hoje. Nossa, Matheus, rápido e objetivo, né? Rápido e objetivo, né, Matheus? E eu estava falando aqui para o pessoal que a gente está falando bastante sobre condomínios e loteamentos, e a gente está trazendo também a questão da cidade, né? Que é o que se propôs a falar aí com a gente. Até eu fiz na outra semana uma live com a Suzana. A gente falou sobre as Smart Cities, foi muito enriquecedor, assim, muito legal. E a questão de a gente estar tendo agora mais acesso, né, Matheus, à informação. Como a gente está agora aqui nessa live, talvez se não fosse a pandemia toda, a gente nem estaria aqui. Né? Verdade. Isso, na minha opinião, né, dentro dos nossos projetos aqui, né, essa questão de estar mais perto, né, das pessoas mesmo longe e estar conseguindo trazer informação para uma maior quantidade de pessoas, até o trabalho que tu fez de ser candidato a vereador, é um impacto em massa, né? Quando a gente consegue atingir mais pessoas. E se tu quiser começar a falar para a gente, então, eu estava lendo que tu teve uma experiência na Índia, né? Fiquei bem... Morei na Índia também, morei eu queria na que tu contasse um pouquinho pra muito gente novo sobre as tuas na África, com experiências. 14 anos eu fui morar lá. Uma experiência muito interessante. Na Índia também, mas um pouquinho mais velho, então a gente consegue ver os desafios de cidades em países emergentes, o que elas precisam fazer e se adaptar. E é engraçado que a gente vê erros muito parecidos em cidades que são, em tese, muito parecidas. São Paulo, de certa forma, cometeu erros praticamente iguais do que a gente viu em Mumbai no século XX, e isso acaba trazendo consequências para o nosso dia a dia. E é uma outra realidade lá, né? O número de pessoas, por exemplo, na Índia, né, Matheus? A questão da infraestrutura, o que tu pensa, assim, como é que foi a tua experiência com a questão? Olha, eu acho que A infraestrutura deles é bem diferente da nossa. É inegável que a gente vê diferenças muito claras, né? Só que a gente tem que pensar uma coisa que é o seguinte: na década de 50, no mundo inteiro, a gente tinha 70% da população que morava no campo. 70% da população mundial morava basicamente em zona rural, e a gente viu nesses últimos 70 anos um processo de êxodo para as cidades muito, muito forte. O Brasil, esse foi um processo muito rápido, tanto de envelhecimento da população como de transição dessas pessoas para as cidades. E na Índia a gente vê que, querendo ou não, na Índia, na China, nas cidades daquela parte da Ásia, elas estão vivendo esse processo de maneira muito mais recente que a gente. Então, a vantagem, e principalmente agora na África, cidades, o êxodo urbano na África é muito mais tardio que o nosso, tanto que a gente vê uma série das maiores cidades do mundo hoje são cidades médias, são cidades não mega cidades, que a gente diz que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E nesse processo, qual que é a vantagem de você ter uma cidade que está nascendo zero? Você pode adotar as regras corretas para que essa cidade funcione de fato. E como você já teve uma série de outras cidades que se desenvolveram no mundo, você já sabe o que dá errado e o que dá certo. Você não precisa inventar muita roda. E o que a gente errou muito no Brasil em todo esse processo como um todo? Bem, a gente tinha uma visão muito que as pessoas estão chegando aqui com uma certa velocidade e a gente precisa colocar um monte de regras para que isso aqui não vire uma zona. Então a gente coloca as regras como restrição para se construir ou até mesmo zoneamentos muito rígidos. Isso acaba gerando problemas assim secundários, que apesar de você ter uma intenção de ter uma cidade mais organizada, uma cidade que acabe funcionando melhor, essas regras acabam trazendo uma série de consequências negativas e muitas vezes não previsíveis, consequências inesperadas. Então, geralmente, quando você tem um planejamento urbano muito rígido, você acaba
restringindo o que o mercado construiria em uma situação normal. Então, se não tem regra, o mercado construir alguma coisa. Quando você tem uma regra, o mercado tem que construir algo diferente. Isso acaba, de certa forma, limitando a quantidade de moradia que você teria na cidade. Quando você cria essas restrições, você acaba gerando um aumento de preço, ou seja, você tem a demanda que segue e uma oferta reprimida, a cidade vai acabando... Acaba fazendo essa questão do zoneamento mesmo, né? Aqui mora... Zoneamento, coeficiente de aproveitamento, que é o limite quando você pode construir o terreno, limite de gabarito de prédio, que de certa forma acaba encarecendo um pouco a fundação do prédio. Então, tudo que você gera uma regra, você vai ter uma distorção de preço. O preço vai acabar ficando maior. E qual que é o problema? Além do óbvio, que é mais caro você ter acesso à sua moradia. Bem, consequência número 1 é que as pessoas vão ter que recorrer à moradia de outra maneira. E muitas vezes totalmente longe dessas regras, que é de uma maneira informal. Então é engraçado. São Paulo tem um experimento muito interessante. Na década de 50 você tinha 4%, 3% de pessoas morando em situação informal. Hoje a gente está vendo uma cidade onde 20% da população mora em situação de formalidade. Então a informalidade... irregulares, né? A gente estava conversando esses dias aqui com os órgãos públicos aqui da cidade, que quando a gente restringe, essa questão de restringir, quando a gente restringe demais, né, acaba acontecendo muito disso, muito das questões da ocupação irregular. E tem locais aqui que já tem muita ocupação irregular, por exemplo, e as próprias secretarias não permitem que por exemplo, loteamento regular seja feito naquela área, né? E na minha opinião, pessoal, a gente acaba com a irregularidade e regularizando, né? Então, quando a regra formal ela é muito difícil de alcançar, as pessoas vão ter que morar em um lugar. As pessoas vão continuar vindo morar na cidade, as pessoas vão ter filhos, as pessoas vão constituir novas famílias. A habitação é uma coisa que sempre ela vai ter uma demanda cada vez maior. As outras consequências disso é que você acaba, de uma certa forma, porque os preços são mais altos, restringindo o acesso às melhores áreas da cidade. O que eu digo como melhores áreas da cidade? Bem, basicamente onde estão os empregos e a maior parte das pessoas querem morar. Se os preços são mais altos, eles já refletem, de certa forma, que mais pessoas querem morar ali. Mas o que a gente acaba vendo nas grandes metrópoles do Brasil é cada vez elas se distanciando e as pessoas morando mais e mais longe, gerando um fenômeno que a gente chama de espraiamento. Qual que é o problema? A gente não tinha uma visão muito clara disso. Bem, primeiro é muito simples, infraestrutura. Quanto maior a cidade, quanto menos compacta ela é mais cara de ser construída. Você tem que construir mais avenidas, você tem que passar mais cano embaixo do chão, você tem que subir mais poste. Então você tem uma perda do que a gente chama de ganho de escala. Uma cidade mais compacta em relação a uma cidade mais espraiada, ela é uma cidade mais barata para se fazer. Então você tem uma necessidade de menores investimentos em infraestrutura. O segundo é transporte. Então, como as pessoas estão cada vez mais longe do trabalho, ou longe dos centros comerciais, das melhores áreas, elas vão ter que ir para lá de algum jeito. Infelizmente, no Brasil, a gente colocou o transporte individual no carro como principal ferramenta, né? Seja por lobby de indústria automotiva, seja por uma visão ideológica, seja por um desejo da população da época. Mais carro na rua vai acabar gerando mais trânsito. E pelo lado do transporte público, ele vai ficar mais caro. Então, quanto maior são as linhas, seja de ônibus, seja de metrô, mais você acaba gerando um custo em relação a isso. Sem contar que isso gera um desastre ambiental muito grande. Então, a gente vê na prática, não só pela poluição, que você acaba vendo por meio de carros, por meio de combustíveis fósseis, 80% da poluição que você gera numa cidade de gás carbônico, por ano ela vem do carro. Ela vem do transporte. Sem contar isso, que você acaba destruindo uma série de áreas que não iam ser construídas se a cidade acabasse sendo mais densa. Então você acaba... Você é a favor do adensamento? Uma pergunta pessoal agora, Matheus. Você é a favor do adensamento urbano? Totalmente.
Totalmente. Em todas as cidades, tu acha que cabe em todas as cidades fazer o adensamento, tipo São Paulo? Não, eu acho que né? as pessoas elas têm que ter... Vou retomar um pouco para trás. Cada cidade ela tem sua vocação, de certa forma. E quando você não tem uma regra, se você pode construir menos, você pode construir mais, onde você pode construir, o que acaba acontecendo? A cidade vai ser uma expressão natural do que as pessoas querem. Então, vem, a gente está falando de uma cidade muito grande, muito pujante, a densidade ela acaba surgindo naturalmente, mas uma cidade de 5, 10 mil habitantes, ou uma cidade de 50 mil habitantes, ou uma cidade que se vê de uma forma diferente para o mundo, se você não tem regra, ela não vai ser densa. Você não vai surgir o Empire State Building no meio de Pardinho, no meio de Itatinga, que são cidades que nem tem plano diretor. Então, assim, a densidade como objetivo de política urbana de uma grande cidade é inegável. É extremamente importante. Mas toda cidade necessariamente precisa ser densa? Acho que não, desde que as regras não impeçam que ela seja. Mas eu vejo uma série de grandes metrópoles de baixa densidade que são o pior caso que a gente pode imaginar. Não consigo ver nenhum caso aí em Santa Catarina, muito pelo contrário. Pois é, aqui em Balneário Camboriú é uma cidade que tá se tornando... São cidades pequenas comparadas a São Paulo, né, Matheus? Aqui em Itajaí, por exemplo, tem 200 mil habitantes. Um pouco mais de 200 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena. A gente está falando de uma cidade de 60 vezes menor. Muito, né? Mas... E assim, 70% do território de Itajaí é rural. Então, nós temos pouco da cidade habitada. Agora, esse ano vai mudar o plano diretor. E o que tu, né, como estudioso, como amante do urbanismo, sugere para as cidades, né? Queira compartilhar com a gente. O que uma cidade, uma nova cidade que a gente está projetando agora, como as Smart Cities até, né? O que funcionaria, na tua opinião? O que agregaria para essa cidade ser uma cidade realmente inteligente, uma cidade, né, criada, que seja um projeto mesmo de cidade? O que na tua opinião, seria importante? Olha, eu estava conversando com o Ling umas 2 horas atrás sobre todos esses termos, Smart City, agora tem como responsivas, cidades responsivas. São geralmente termos que ficam muito soltos, né? E muitas vezes a maior parte das pessoas não entende porque, de fato, eles talvez não expressam nada. Bem, o que eu acho que é uma cidade inteligente, que é uma cidade responsiva, o que é uma cidade para as pessoas, dentre todos esses jargões aí? Eu acho que é uma cidade que tem que funcionar. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro espaço, ela tem que funcionar. As pessoas têm que chegar rápido ao emprego e têm que voltar rápido para casa. Elas têm que ter acesso ao transporte coletivo de qualidade. A gente não pode ficar refém de um modelo de transporte individual. Ela tem que ser aberta à mobilidade ativa e, sobretudo, ela tem que ser barata. Uma boa cidade ela não pode ser inacessível para a maioria das pessoas. Como você gera isso? Permitindo que o mercado trabalhe e fazendo uma expansão de oferta. Você não vai acontecer criando uma série de regras. Eu acho que essa é a primeira coisa. Ela tem que funcionar. E a segunda coisa, ela tem que ser agradável. E aí a gente está falando de arquitetura mesmo. A gente está falando de conceitos na prática. Você tem que priorizar o uso da calçada, o uso da rua. Você tem que ter uma escala humana e uma boa qualidade nos projetos públicos. Você tem que ter um bom mobiliário urbano, você tem que ter um bom processo de limpeza, você tem que ter um bom processo de insolação. Então, isso aí é que a gente está falando que seria uma boa arquitetura na prática. E, de certa forma, a gente vem desaprendendo muito. Eu sinto que, se você compara projetos que foram feitos há muitas décadas atrás, agora a gente está melhorando. Com projetos que são feitos agora, a gente piorou muito, mas assim, por um lado a gente mudou uma consciência urbana. O que seria um exemplo assim brutal do que eu acho um mau projeto urbano que deturpa o entorno e gera todas as dificuldades? Um minhocão, por exemplo. Você passar um viaduto no meio da janela das pessoas. Isso seria impensável nos dias atuais, né? Mas a gente tem várias expressões urbanas que são tão agressivas quanto essas. Então, a cidade ela tem que ser
custosa. As pessoas têm que sentir um afeto por isso. Ela não pode ser agressiva para poder funcionar. Ela tem que ser funcional para poder funcionar. Mas eu acho que o mínimo de regras, né, falando em legislações agora, porque, na minha opinião, o povo brasileiro não consegue viver sem as regras. Quando a gente não tem nada de regras, né, não uma super restrição, mas tu acha que funcionaria a gente deixar todo mundo construir o que quer? Na tua opinião? Tem que ter um mínimo de legislações. Eu acho que você não tem nenhum lugar do mundo onde você vive sem nenhuma restrição urbana, sem nenhuma regra urbana, de fato. Eu acho que o que a legislação tem que trazer? Ela tem que trazer duas coisas. A primeira, o mínimo que é necessário para você ter um lugar que a gente pode ser habitável. Um mínimo que você não permita que você também tenha assimetria de informação ao ponto do setor privado entregar um produto que você não sabe aquelas mínimas considerações e como você está falando aí gabarito, de alto valor. Gabarito, por exemplo, aqui em Balneário, os prédios são bem... Tu conhece que Balneário? São altos na praia e no meio da tarde a gente não tem mais sol. Cidades litorâneas, elas são meio que Praia Brava, a gente já está cuidando aqui em Itajaí para que isso não aconteça. Para que os prédios sejam projetados para que haja sol na praia. Então, na minha opinião, é algo, né? Se não tivesse isso aqui em Itajaí, o zoneamento, a questão de gabarito, todos os construtores, incorporadoras fariam prédio de, sei lá, o máximo de andares que pudesse ser construído. Nesse caso, eu tendo a concordar. Para a praia. Nesse caso, eu tendo a concordar que é um caso específico onde você tem um custo social muito maior que a soma dos bens privados. Mas você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, você começa a ver... só tem minhocão. Tive que comentar isso. Mas você pega, por exemplo, isso estaria incluso no que eu quis dizer como mínimo de regra. O gabarito, por exemplo, para mim, né, como a gente projeta aqui no escritório e tem contato com muitos incorporadores, a gente sabe que às vezes eles tem empresas que não pensam tanto na cidade para as pessoas, né? Só na cidade para as pessoas. Então, a gente já vai chegar nesse ponto. Mas voltando ali à questão da faixa litorânea. Isso acaba gerando, assim, se você levar essa regra para outros contextos, você acaba fazendo uma escolha. Por exemplo, no Rio de Janeiro você vê várias séries de limitações de gabarito que não estão relacionadas a você ter um prédio na frente da praia, mas a vista dali que dá para o morro da frente. Aí eu já acho que para de fazer algum sentido prático. Mas aí voltando à questão da legislação, que você citou agente privado, que eu acho que ela tem uma importância de canalizar os investimentos para onde isso faça mais sentido. Então, por exemplo, o que a gente vê na cidade de São Paulo? A gente tem uma necessidade muito grande de gerar moradia social, moradia que seja mais barata. Você criar uma série de mecanismos, por meio de instrumentos urbanos, para levar o mercado a fazer uma produção de moradia social, eu acho que faz total sentido. Ou a gente tem certas regiões com uma qualidade de infraestrutura já pronta e seria positivo que canalizasse os investimentos para essa região para gerar mais oferta, porque você tem uma série de serviços ali, já faz sentido, você já tem metrô, você já tem corredor de ônibus. Então, eu acho que aí legal você canalizar os investimentos e, sobretudo, fazer uma cidade que ela esteja alinhado com uma ideia mais estratégica. Aí o problema isso que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, isso que é o mais importante. Você sempre tem uma consequência inesperada de uma regra e ela sempre tem um custo. A gente não pode pensar que eu vou colocar mais uma legislação e isso não há nenhum custo para a sociedade. Quando eu tombo um prédio, eu estou gerando um custo para o dono dali, eu posso acabar gerando um custo para o entorno. Quando eu coloco uma limitação para se construir, eu gero outro custo. Quando eu coloco os ornamentos, eu gero outro custo. Então é sempre uma análise de custo-benefício constante, né? Então no Brasil a gente inventa uma regra, a gente não mede se essa regra deu certo ou deu errado. E daí, se ela aparentemente deu errado, a gente criou outra regra para tentar resolver. Para tentar resolver. Igual em vez de tirar a regra. Igual agora, não sei se tu acompanhou sobre os cursos d'água. Oi? Não sei se tu acompanhou ali a legislação sobre os cursos d'água, agora que está dando bastante polêmica. Não acompanhei, me diga. Não? Que foi
foi meio que decretado que todos os cursos da água a gente tem que deixar 30 metros de distância de APP. E antes, alguns eram 15 metros, outros, dependendo do curso da água, 5 metros. Mas está uma grande confusão. Aqui em Itajaí, por exemplo, criaram uma legislação que foi positiva, uma legislação ambiental, uma IN, uma normativa que fala sobre áreas alagáveis. Porque a 6766 fala que a gente não pode fazer parcelamento de solo em áreas alagáveis. E aqui em Itajaí, a cidade inteira quase está em área alagável. Então, assim, às vezes o MP ou até um órgão regulamentador ficava o teu projeto lá parado porque eles entendiam que aquela área era uma área alagável, mas não estava definido numa legislação quais eram as áreas, o que poderia ser feito para mitigar. De criar uma legislação específica, definindo algumas áreas e criando uma fórmula mitigadora. Aí, muitos projetos que estavam parados há anos estão voltando, estão conseguindo aprovar, estão conseguindo realmente resolver esse problema que foi criado, né, por uma outra lei que não estava tão clara, porque às vezes as leis são criadas, na minha opinião, e abre um leque para cada pessoa ter sua interpretação, né, igual essa. Né? Não pode. Isso vai acabar sendo judicializado no fim do dia e projetos vão ser atrasados, PIB vai ser destruído, cidades não vão ser construídas, né? Não, mas a gente ficou tão feliz aqui com essa IN. Não sei se tem alguém que está já aí aqui nesses últimos dias. Para nós foi uma normativa que trouxe algo positivo, né? Como tu falou, não dá para generalizar. Né? Ó, o Flávio, infra. Deixa eu ver que o pessoal tem bastante comentário aqui, Matheus. Aí tem que saber se tem olho de água ou nascente. Tá, o Flávio. Infra tem que ser responsabilidade também das construtoras. A Vive tem centenas de prédios abandonados em São Paulo. Essa eu acho um ótimo questionamento. Que a gente sempre considera que a gente tem um monte de prédio abandonado, mas a gente nunca questiona por que eles estão abandonados, né? Porque uma cidade onde você tem 20% das pessoas numa situação de vulnerabilidade, numa situação de informalidade, você tem prédio vazio. E geralmente as interpretações que sempre falam, elas estão fantasiosas e erradas, que não, você tem um agente ali que é especulador e ele não quer que que aquele imóvel se desenvolva porque lá na frente ele vai vender e vai ganhar. Primeira coisa, se eu sou dono de um imóvel que lá na frente eu vou vender e vou ganhar, nada me impede que eu loque ele hoje. Que eu coloque ele para locação e deixo alguém morando lá. Se eu estou aqui para especular, né, e o preço vai subir, depois eu vendo. Pelo menos eu não perco o meu custo de oportunidade de deixar aquele capital alocado, né? Então, acho que já é uma coisa que já não faz sentido por isso. Daí, o que entra? Quando a gente pega os prédios abandonados, principalmente ali na região central. O abandono por falta de pagamento de tributos, além de outros fatores, o Flávio falando. Lid, vamos imaginar que você sai de Balneário Camboriú, sai de Itajaí, vem morar em São Paulo, e a gente vai montar uma incorporadora onde a gente vai comprar prédio antigo, vai reformar e vai vender. A gente vai chegar lá para comprar esse prédio, para reformar, a gente vai ver que, poxa, ele é tombado. Então, se ele é tombado, ele me gera uma série de outros custos aí, que a gente precisa restaurar, que a gente precisa entender como é original. Geralmente a prefeitura não tem projeto original, a gente vai ter que raspar uma paredinha para descobrir qual que era a cor ali no hall. Então, isso aí já vai gerar um custo para a gente. Daí a gente vai ver que esse prédio foi construído em 1957. Em 1957, as escadas dos prédios elas eram de caracol e tinham 90 centímetros. E pela legislação de hoje, a gente precisa ter uma escada de 1,20 m linear. Daí, puxa, como que a gente vai fazer para pôr outra escada aqui? A escada está ligada à fundação, vai ficar mais caro. Daí, por fim, a gente chega que, bem, tem uma escada ali na porta para você subir para o hall, e essa escada está na fachada. E pela lei de acessibilidade, a gente tem que pôr uma rampa. Mas peraí, mas se ele é tombado na fachada, a gente não vai poder mexer na fachada. A gente não vai poder fazer a rampa. Putz, mas daí o que a gente faz? A gente vai ter que abrir um processo na prefeitura para descobrir. Quanto tempo vai demorar para ele me responder esse processo? 2 anos. Então a gente vai ver que é muito mais barato a gente comprar um terreno e construir um prédio do zero do que pegar um projeto para reformar.
Então, por isso que você acaba gerando um abandono em massa e um estoque de capital físico de primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade arquitetônica, de primeiríssima qualidade histórica, de coisas que você encontra em prédio histórico que você não encontra até hoje, de tamanho de parede, de isolamento acústico. Então, a gente acaba gerando essas regras que não são possíveis de ser cumpridas. E é engraçado, daí o poder público ele dá uma série de incentivos. Da isenção de outorga, da isenção de não sei o quê, mas você nunca consegue ter acesso a esses incentivos. Então você acaba gerando uma série de problemas que eles não vão ser resolvidos nunca. E a conta não fecha. Não foi daí tu que é economista, né, Matheus? A conta não fecha. Né? Exatamente. Por experiência própria, a gente fez uma reconstrução numa igreja aqui. É muito caro fazer né, uma reconstituição do empreendimento, principalmente esses empreendimentos tombados, né? Tem que ter uma série de requisitos, uma série de cuidados que tem que ter. É muito mais caro realmente do que fazer um novo. Principalmente nas instalações, né, Matheus? Instalação hidráulica, elétrica, refazer tudo isso sem destruir, né, as características iniciais do imóvel é complicado. Isso sem contar os gastos básicos que a gente teria. Os gastos básicos já são altos. Imagine o gasto regulatório que você acaba gerando. Então você torna os projetos inviáveis. Vai ficar abandonado mesmo. Não tem o que fazer, né? Deixa eu ver aqui. Não, tem que fazer. Tem muita gordura para queimar, tem muito. Lisboa fez um trabalho maravilhoso em relação a isso. Barcelona fez um trabalho maravilhoso. O que não falta são bons exemplos. Mas para uma grande construtora, isso não pode ser grande, basta ter parceria. Tá bom, põe seu dinheiro nisso. Flávio, põe seu dinheiro, investe num projeto desse, pega todas as economias e vai retrofitar um prédio no centro de São Paulo. Você acha que isso basta? Que basta boa vontade? Olha, o Matheus está aí para ajudar, que basta amor. Desculpa, a sociedade ela não se mexe pelos seus afetos, ela se mexe pela realidade. Não que seja impossível, né, Matheus? Como tu deu aí. Não são. Tanto que a gente vê uma série de bons exemplos, mas com um risco muito grande. Tá, muitos prédios no centro de São Paulo são assim, e tem ter a vistoria semestral do bombeiro, sendo um plano de desocupação sempre feito. Imagina como são aprovados. Então, é esse o ponto. Sequer são aprovados. Por isso que eles não são reformados na prática. Porque se fosse para ser aprovado, ele nunca conseguiria. Eu acho que se a gente tivesse um bom senso, o que me diz que o bom senso leva a uma seguinte ideia. Qual era a regra quando o prédio foi construído? A regra era essa. Então, tudo bem. Se você seguiu a regra da legislação vigente, você consegue mostrar qual era a legislação da época, seu projeto está aprovado. Eu acho que é o único caminho, é um dos caminhos que poderia ajudar a resolver esse problema. A questão das regularizações, né, a gente faz alguma coisa aqui também, né, Matheus? É muito único de cada projeto, não tem como balizar, né? Tem projetos que a gente consegue, né, fazer dessa forma, mostrar a legislação da época, outros tem que fazer uma regularização de acesso, como tu falou ali, mas quando é tombamento mesmo, né, é algo muito específico, tem que estudar muito para fazer, na minha opinião. Vamos ver aqui as perguntas. Tem mais gente falando. Verdade, Tóquio, as vias e ferrovias se amontou junto com os prédios. Qual que é a tua opinião sobre Tóquio, Matheus? Sobre Tóquio? Sobre Tóquio? Japão? Isso. O pessoal tá falando. Eu acho o Tóquio aqui uma maravilha. Tóquio, as vias e ferrovias se amontou junto aos prédios. Não, acho que assim, Tóquio, em termos de urbanismo, eu acho que é uma das metrópoles que mais conseguiram dar as respostas corretas. Primeiro pelo seguinte, a gente já falou daquele processo. Tóquio, ela, na década de 50, onde 70% do mundo vivia no campo, ela já tinha mais de 10 milhões de habitantes. Era uma das grandes exceções ali. Então, ela teve um processo de urbanização muito recente e você tem uma dificuldade, assim, no Japão como um todo, de acesso à terra, de acesso a recursos. Então, sempre foi colocada a eficiência como primeiro lugar. Então, você vê regras de parcelamento do solo. Elas não existem. Você vê prédios saindo em Tóquio em terreno de 150 metros quadrados.
praticamente acoplado, sem necessidade de recuo do outro prédio. Então tem um prédio aqui, tem uma calçadinha ali na frente tem outro prédio. E qual que é a consequência? Primeiro, barata no nível de renda da cidade. Então, entre as metrópoles do mundo, se você vê, eu acho que você tem um múltiplo ali muito parecido com Houston, que também é uma cidade mais barata dos Estados Unidos, de você precisa trabalhar 6 anos para comprar um imóvel médio. O trabalhador médio ele precisa trabalhar 6 anos para comprar um imóvel médio. Isso é muito baixo. Rio de Janeiro a gente está falando de 25, São Paulo a gente está falando de 18 anos. Então, isso já é uma vantagem muito grande. Segundo, essa necessidade de fazer uma boa utilização do espaço urbano acabou gerando projetos que são muito, muito graciosos, muito bonitos. Então você vê, por exemplo, qual que é o problema, além do viaduto gerar problemas no entorno? Ele gera problema embaixo, porque embaixo não entra sol, você acaba não tendo uma vivência urbana muito boa ali. E o que eles fizeram? Fizeram concessão de todas as áreas embaixo do viaduto. Todo embaixo do viaduto, em todo você tem uma lojinha, você tem alguma coisa. Então você acaba gerando vida nos lugares onde a gente não enxerga a vida hoje nas cidades. O que mais que tem toque interessante? Tudo é maravilhoso. Pois é, muitos urbanistas como ela é compacta, a cerveja de lixo funciona. É linda, uma cidade maravilhosa. A gente devia olhar mais para Tóquio e menos para Brasília, menos para Los Angeles. É lindo. Acho tudo maravilhoso ali. Acho tudo maravilhoso em Tóquio. Tóquio, Barcelona, né? Barcelona é uma cidade maravilhosa também, assim, na minha opinião. E, Lídia, olha como que é uma coisa engraçada. Que a gente estava falando um pouquinho atrás de gabarito de prédio. Os prédios de São Paulo são mais altos que os prédios de Barcelona. Muito mais altos. Você vê os prédios Paris, Barcelona, a gente está falando de prédio de 4, 6 andares. Nada muito mais que isso. Mas a densidade urbana de Barcelona é 3 vezes da cidade de São Paulo. Quando você tem São Paulo, 7 mil pessoas por quilômetro quadrado, Barcelona a gente está falando de quase 20. Por quê? Primeiro, porque você não colocou outras regras bobas. Você não colocou recuo frontal, você não colocou recuo lateral. As unidades acabaram sendo melhores aproveitadas. Então, você não precisa necessariamente ter altura para ter densidade. E outra coisa, você não precisa descaracterizar um espaço urbano nessa questão de, tipo, eu acho que é um fato de preconceito, mas se a sociedade vê como problema, a gente pode até tratar como problema. Porque vai ter prédios muito altos, isso pode ser um problema. Bem, Barcelona conseguiu manter as características. Paris tem problemas muito grandes de reposição de novas unidades, mas a gente consegue ter densidade sem necessariamente ter verticalização. Então, e visualmente, São Paulo parece ser mais denso, né? Entre nós, assim, visualmente, né? Pelas alturas dos prédios, né? E olhando... Não é nada denso. Não é nada denso. Porque você tem uma área gigante no meio da cidade que tem um zoneamento Z1 exclusivamente residencial e familiar. Você tem necessidade de recuo. Então, se eu só posso construir na metade do terreno, eu vou ter que construir 2 vezes a altura para ter a mesma área construída. Entendeu? Então, assim, a verticalização ela pode ser um vetor para ajudar a densidade, mas ela não necessariamente é uma condição obrigatória. São Paulo é um exemplo claro disso. E aí, Matheus, vamos finalizar, então? Eu te agradeço. Como você quiser. Eu espero não estar assustando a sua base de seguidores aí. Não, tá só contribuindo aqui com a gente. Tá sendo um prazer estar aqui contigo. Quero te agradecer mensalmente um convite, né? Quinta-noite, 9 horas da noite, podia estar assistindo Netflix. Não, foi um prazer muito grande. Eu que te enrolei bastante, que eu estava para decidir algumas coisas, mas a boa parte já foram encaminhadas e teremos novidades nos próximos dias. Eu quero saber as novidades. Esse é o menino que São Paulo precisava. O JP precisa, João, precisa. Não deixou de precisar. Precisa. Vai se candidatar, Matheus, na próxima? 2022, claramente não. Meu interesse é trabalhar pelo município. Meu negócio é cidades. Eu não entrei na política do poder pelo poder. Eu entrei porque eu tinha uma agenda. Tenho uma agenda, né? E 8.500 pessoas concordaram e lá daqui para frente... Tem uma pergunta. Tem mais uma perguntinha aí.
você acredita que verticalização vai ser obrigatório para suprir a vacância de moradias no Brasil? Depende. Em grandes centros, ela já é. Ela já é, tanto que ela se manifesta de maneira natural. Então, se a gente está falando de cidades com um número muito grande de pessoas, que você precisa ter níveis bons de densidade para ter uma cidade que funcione, sim. Mas se a gente está falando de uma cidade pequena, uma cidade média, uma cidade de 60 mil habitantes, você não precisa ter verticalização. O que você não pode é impedir a sociedade, os empreendedores, as pessoas encontrarem a melhor forma de resolver os próprios problemas. Então, resumindo, Matheus, tem menos regras e regras usuais, né? Regras que realmente façam a diferença, né? Legislações que realmente façam a diferença. Espero que você possa implementar essas coisas aí em São Paulo. Teremos muitas oportunidades. Uma proposta para São Paulo. Qual a proposta? Resumindo muito rápido, a gente precisa de um choque de capitalismo, a gente precisa ter um choque de oferta. Ou seja, a gente precisa permitir que se gerem mais unidades para que os preços reduzam, para que as pessoas moram mais perto do trabalho, para que elas usem menos carro, para que a gente destrua menos as áreas de mananciais que estão sendo destruídas hoje pelo crime organizado com empreendimentos irregulares. A gente pediu ao setor privado fazer moradia e entregou para o PCC. Essa é a realidade. É dura. O Rio de Janeiro entregou para a milícia, mas essa é a realidade. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que tornar as regras mais funcionais. E a segunda, que é um choque de solidariedade. Ou seja, que a gente permita que esse aumento de oferta seja canalizado para ajudar as pessoas que mais precisam. E como que você faz isso? Bem, dando incentivos para gerar moradia para as pessoas de vulnerabilidade social e tudo mais. E o que é engraçado em relação a isso? Você vê que isso gera não só impactos urbanos, isso não gera só impactos para a cidade, mas isso gera impactos práticos na vida das pessoas. Você tem um estudo feito em Chicago, nos Estados Unidos, chamado Moving Forward. Então, o que eles pegaram? Basicamente o seguinte: pegaram uma família, sortearam famílias. Algumas famílias eles deixaram nos bairros em situação mais vulnerável, deixaram lá. Em outro grupo, eles... Não, tá aí um vale aluguel para você morar num bom lugar da sua cidade. Você vai morar no mesmo bairro do rico. Vai morar no mesmo bairro do rico. Tá, foram lá, tal. Passou 20 anos, foram comparar as crianças que ficaram e as crianças que foram para o bairro melhor. Você tem um aumento de 33% de renda nas crianças que foram para o melhor bairro. Porque ela tem um contato diferente, você tem pressão para a escola pública ser melhor. Então você precisa ter esse processo de democratização prática da cidade. Você precisa ter mistura de tipologia de prédio, você precisa ter mistura de atividades, tanto comerciais como residenciais, como tudo para que a cidade seja mais compacta, mas você também precisa ter mistura de pessoas. Um bom bairro que vai não só apenas ser mais interessante, porque você vai ter expressões culturais diferentes, ele precisa abarcar diferentes tipos de renda, porque isso vai mudar a vida de muita gente. Então, acho que, resumindo, o projeto mais ou menos por aí. Nossa, impacto, né, Matheus? Isso seria um grande impacto se a gente conseguir colocar mesmo em... Estamos melhorando muito. Eu sou otimista. Em fase de operação, eu também sou super otimista. Eu acredito que a gente, como empreendedor, a gente pode mudar, pelo menos começando pelos nossos projetos, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de mudar uma cidade inteira, né, como São Paulo, que é uma grande cidade. Aí, pelo menos começando pelos nossos empreendimentos e pela nossa volta, o que a gente conseguir fazer de transformação, eu acho que é válido, né, Matheus? Eu vou finalizar fazendo um apelo, Lídia, muito importante, para quem é empreendedor e está nos ouvindo. Não economize no seu projeto. Não economize na coisa mais básica. A gente vê muito isso aqui em São Paulo. Que tipo, o cara calcula um VGV ali, vê quanto vai vender, faz o caixote e vende. Deu uma falhada. Traga bons arquitetos de fora. O São Paulo construiu Matheus, deu uma falhada. Um dos seus momentos mais prósperos. Não sei se foi a minha internet ou a tua, não ouvi a última frase, deu uma falhada. Então vou voltar para finalizar meu apelo. Repete a frase. Vou terminar meu apelo. O período que São Paulo mais floresceu foi quando a gente teve
gente fugindo da Polônia, da Segunda Guerra, trazendo arquiteto de fora, fazendo coisas que a gente nunca mais conseguiu fazer. Primeiro, porque a gente tinha esse capital humano de fora vindo, mas segundo, porque você tinha os empreendedores no momento que precisavam se diferenciar e precisavam trazer uma parcela de elite que morava em grandes casarões para dentro do apartamento. E daí a gente investia em projeto. A gente não economizava em projeto. Tentava fazer alguma coisa diferente ali, uma coisa que seja uma expressão do tempo, né? Isso se perdeu. Então, quem está ouvindo, quem faz projeto, quem empreende, na prática não economiza no mais importante. Pesquisa os bons escritórios lá de fora. Traz um cara de fora para fazer um collab com o escritório que você já contratou aqui. E o que a gente acaba vendo na prática? Bom projeto não necessariamente custa mais caro. Você se controla no seu custo de construção, você analisa isso com o escritório que já vai fazer para você, mas fazer algo bom não necessariamente fazer um negócio caro. Porque o que mostra que isso é verdade é que a gente faz o contrário, a gente gasta caro para fazer muita porcaria. Então, acho que isso tem que estar... É um preço irrisório também, projeto, comparado com os outros custos, é pequeno, né, Matheus? Isso aqui não é lobby, eu não sou arquiteto, eu não sei fazer um projeto, eu não sei desenhar uma casinha com a florzinha ali na frente. Então, nem é lobby para mim, é literalmente pensar na cidade. Ai, Matheus, obrigada. Foi eu que demais, agradeço, Lidy. Gratidão por todo mundo que está aqui com a gente. Se tu quiser finalizar, então, para nós, Matheus, qual que é a tua frase de impacto? Obrigado, gente. Boa noite. Beijo no coração. Boa noite.